Começamos mais um episódio do podcast ValeCast, esse podcast com oferecimento do Centro Universitário Vale do Cricaré, com a sorte de contar com muitos parceiros da organização pública, parceiros da rede privada, a Associação Bússola Hub, que é uma amigona nossa, né, Mari? Sim. Eu sou o professor Felipe Oliveira, sou coordenador de inovação no UniVC, também sou coordenador da área de engenharias e negócios aqui no Centro Universitário. E eu gosto muito de trabalhar com inovação, gosto muito de provocar criatividade na galera que está aqui se formando conosco. E a gente tem sempre a sorte de contar com palestrantes e convidados de muito vislumbre, como o nosso convidado de hoje, daqui a pouco vai se apresentar. Mari, se apresenta aí. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou Mariana, sou líder de comunidade do Bússola Hub. Prazer estar aqui de volta, que né, bom, Felipe? né? Prazer, Anderson, é muito bom. E é um momento que eu acho que esse tema o pessoal vai gostar bastante, né? Falar de inovação, eu sou suspeita, né? Sim, porque tá na veia, né? Tá na veia, o Espírito Santo fez eu me apaixonar por isso, apesar de não ser daqui. Então, eu creio que o conteúdo de hoje vai ser bem enriquecedor. Legal. Hoje, inclusive, no fim, a gente já pode, de repente, fazer uma chamada pro nosso Summit assim. Pode, né? pode. E outras coisas que não dá pra falar ainda. Mas... Tem um monte de coisa pra chamar. Aguardando confirmação. Nos bastidores aqui, né? A gente já descobriu muita coisa por Mari. Se apresenta aí, meu amigo. Primeiro, muito obrigado, né, o convite, né, o Felipe, a Mari, por estar aqui falando de um tema que eu trabalho e vivo e como no café da manhã, né? Quando a gente faz o que gosta, a gente faz o tempo todo, né? Então, meu nome é Anderson Paiva, eu já atuo, né, com gestão de projetos, produtos digitais e inovação há mais de 15 anos, né? Em grandes corporações, tenho formação em base tecnológica, sou formado em ciência da computação, com algumas pós-graduações aí. E hoje o evento promete, a gente vai trazer aí cultura de inovação na prática para as pessoas poderem implementar já a partir de amanhã. Nossa. Olha aí, mão na massa. Mão na massa. Deixa eu dar um spoiler, galera. É que Anderson passou aqui no estúdio conosco. Um pouco antes, daqui a pouco tem sua palestra lá na Bússola. Justamente. É isso que ele citou, de daqui a pouco a galera vai pôr a mão na massa, vai poder ouvir sobre cultura de inovação. Eu tenho alguns alunos lá da UniVC que estarão presentes. Vou mandar uma galera. Tem uma listinha bem grande que vai pra lá. A Morgan falou até que vai ter que adicionar cadeiras, que vai ser legal. O evento... Bom que está crescendo, né? Significa que a comunidade está entendendo o nosso propósito e o que é. E aos poucos eles também estão se apaixonando pela inovação, o que nós estamos fazendo aqui. E o que a gente faz, assim, está totalmente conectado com a realidade do mundo, do mercado, né? Foi uma coisa que o Anderson até citou agora há pouco. A gente passou, só rapidinho um adendo, a gente passou por uma mudança de matriz curricular em todos os cursos da faculdade agora, entre 24 para 25. E uma das motivações foi acompanhar essa evolução, né, em termos de mercado de trabalho a nível nacional, porque as DCNs, que são os documentos direcionadores do MEC, até ainda estão meio desatualizados, depende um pouco de cada área, mas a gente no UniVC quis fazer um pouco diferente. E aí surge inovação, né? Inovação, né, é um termo, é uma ação, é uma doutrina comum hoje nas organizações, nas corporações, vai desde indústria a pequeno negócio, né? Uhum. E aí, por isso que vai alguns alunos nossos do UniVC para lá, porque faz parte da grade deles agora. Faz. Totalmente. É totalmente conectado com a formação na área de engenharia, de tecnologia que a gente tem aqui. Então, eles vão estar lá também desprestigiando, Anderson. Legal, eu fico feliz, né? A gente estava falando aqui também nos bastidores, a procura, né, das pessoas por eventos relacionados à inovação, startups, empreendedorismo. Eu acredito muito que o futuro das cidades ele vai nascer de pequenos movimentos, né? Então, essa semana, inclusive, na terça e quarta, eu estava em Curitiba, no Smart City, é um evento onde traz ali muitas tecnologias e inovações para as cidades, né? E o quanto de benefício que a inovação traz de fato na prática. Seja para aumentar a arrecadação, seja para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? Então, ter isso dentro da universidade é primordial. Você já tem o profissional indo para o mercado de trabalho com esse mindset de inovação e cultura de inovação. Então, para qualquer uma empresa que ele for trabalhar, ele já é um agente, né? Sim. É um agente transformador e vira um embaixador, de fato. Ele vai disseminando aquela cultura ali para outras pessoas. Que só tem benefícios, né? No fim das contas, essa cultura. É uma preocupação que a gente tem muito aqui, é porque 4 anos e 5 anos, para a velocidade que é hoje o mercado, né, no mundo da IA e tudo isso, é um período muito longo e a gente se preocupa, poxa,
O cara vai entrar para fazer engenharia, daqui 4 anos ele está saindo formado, mas o mundo já é outro daqui 4 anos, né? Por isso que essas atualizações são necessárias e essas participações de eventos, né, atividades extracurriculares são essenciais e faz parte do nosso movimento. Anderson, então você é formado na área de tecnologia já. Justamente. Assim, ciência e computação, você citou? Isso. Pô, que legal. E é muito comum a galera da ciência e computação tá encabeçando um pouco do movimento, né? Como é que foi a sua jornada aí? Fala pra gente. Eu formei em 2009, em 2012 foi quando eu caí de fato para a área de gestão, né? Gestão de projetos. Então, de 2012 até agora, 6 meses, estava como CLT, sou recém-startupeiro também. Tem uma startup, logo mais a gente vai falar um pouco mais dela, que é a Órbita. Então, eu trabalhei em grandes projetos, sempre relacionados à tecnologia, né? Então, desde implantações de ERP em grandes empresas, desenvolvimento de sistemas para órgãos públicos, né? Secretaria de Fazenda, por exemplo, e outras inovações menores, né? A gente fala que a inovação, ela trabalha em 3 horizontes, né? Então, vocês devem estar... Mas para quem está assistindo a gente, a inovação ela trabalha no horizonte ali do H1, H2 e H3. Né? Então é onde a gente tem o H1, a melhoria de processos, então você trabalha no curto prazo. Então até dentro de grandes organizações a gente tem a inovação, que é a melhoria contínua. Né? Antigamente a gente tinha os programas de qualidade, ferramentas de qualidade. Então um processo que você faz manualmente, como que você consegue automatizar ele ali? Né? Então eu trabalhei em muitos projetos, né, de inovação em curto prazo, H1. H2, que é a inovação resolvendo uma dor sua, né? Então você ganhando eficiência e aumentando produtividade, e isso se tornando um novo produto para o mercado. Então é você se ajudar e ainda trazer uma nova fonte de receita para dentro da empresa, né? Então a gente está falando de H2. Então trabalhei em muitos projetos também assim, criando novos produtos, novas fontes de receita para em algum momento aquele produto matar ou acabar, né, com o produto principal, né, legal, o qual ali... Que são os spin-offs aí. Justamente, que são os spin-offs. E projetos H3, que aí a gente está falando de longo prazo, né? Então, projetos disruptivos mesmo. Então, eu trabalhei em todos esses horizontes de inovação, nessa jornada aí. A parte de cultura de inovação, assim, entra como um projeto H3, é mais longo prazo? Como é que seria? Então, a cultura de inovação... Eu falo que ela está muito ligada ao planejamento estratégico da empresa, né? Então ela precisa estar ligada ao board, ela precisa estar ligada ao estratégico, que começa todos entendendo para onde que a empresa quer ir, né? Para onde que a empresa está mirando, o que a empresa quer ser daqui a 10 anos, 5 anos, né? No mínimo 5 anos, né? Conseguindo compartilhar esses desafios desse crescimento, dessa projeção, né, tão ousada, né, falando aí de 10 anos, e fazendo com que as pessoas colaborem com esses desafios, já é um início de um movimento de cultura de inovação, onde você consegue dar voz para os colaboradores, trazer boas ideias, e essas ideias, de fato, passar por um comitê de gestão para ver se faz sentido ou não seguir, né, para uma fase de MVP, enfim, e aí, quem sabe virar um novo negócio. Então a cultura de inovação ela está muito ligada ao estratégico, né? Então não é algo que a gente fala só por falar, ela precisa ter esse patrocinador ou esses patrocinadores, né, dentro das organizações. Ah, que legal. Você falou da Órbita, que foi uma startup que você foi founder e tal? Isso. Foi assim seu início? Você se formou e... Não foi, né? Então eu sou gestor de projeto de formação, tenho pós-graduação em gestão de projetos e tenho também a certificação PMP, né? Que é uma certificação internacional para gestão de projetos. Então, até 2018 eu trabalhei muito com gestão de projetos tradicionais, né? Então eu trabalho ali o planejamento e depois a execução, mais a metodologia em cascata, né? Não metodologias ágeis. E aí, em 2018, eu fundei junto com um amigo o Núcleo Camaleão, que é uma incubadora de empresas. A gente estava em Vitória na época, então era uma incubadora de projetos sustentáveis. Né? Incubadora e aceleradora, /aceleradora. Né? A gente chegou a acelerar alguns projetos, mas com a pandemia a gente quebrou. Né? Isso então você está falando de 18, 19? 18, por aí. E então a gente tinha um espaço, tinha um coworking também, legal, a gente cara. tinha um nicho, né, de projetos sustentáveis. Então como que a gente conseguia trabalhar ali o social, o ambiental e o financeiro
dos negócios, né? Que são os pilares ali da sustentabilidade. E aí, então, em 2018 que eu fui migrando de projetos para produtos digitais, de fato, que é muito diferente, né? Então, você começa a aplicar muito metodologias ágeis, trabalha ali a construção de produtos, identificando a dor, indo em campo, pesquisando, né? Para não criar algo e depois você entender quem que é o seu mercado, fazer o contrário. Né? Então, foi 2018, 19 aí que eu acho que um pouco antes, né? 17, 18, foi que eu tive esse estalo, de fato, apesar de já trabalhar com tecnologia há muito tempo. Aí do Camaleão, do núcleo Camaleão, que surge a órbita, como é que foi? A órbita tem 6 meses, é recente o projeto. É uma plataforma de gestão de inovação, né? Onde a gente consegue fazer a IA ser um parceiro de quem está colaborando com uma ideia, né? Então, eu tô querendo... a gente já tá rodando, já então fase de validação do MVP. Então, ao invés do colaborador entrar numa plataforma ou baixar um aplicativo para poder entender quais são os desafios que estão abertos ali, né, dentro da empresa, a gente entrega isso via WhatsApp. Então, pelo WhatsApp, ele vai conseguir identificar quais são as campanhas que estão abertas, vai conseguir aderir à campanha e enviar um áudio daquela ideia, né, para participar da campanha. Então, a gente vai pegar esse áudio e uma IA especialista vai ajudar ele a colocar lá o título, o problema, solução, os benefícios, o tamanho de mercado, né, o TAM Samsung, forma de monetização. Então, a gente tem um IA especialista em desenvolvimento de produtos digitais para apoiar esse processo de gestão de inovação dentro das empresas. É isso. Nossa, tá muito legal, muito genial. Tá na veia, cara. Quando ele falou TAM Samsung com tanta naturalidade, é porque a gente tá trazendo assim pra galera que também tá chegando. Você traz essa definiçãozinha pra gente? Claro. Quando a gente fala o TAM Samsung, o TAM, no caso, seria o máximo de mercado que você consegue atingir ou atender com aquela solução, né? E o SAM, é um mercado viável. Imagina, estamos aqui em São Mateus, vamos lançar uma plataforma, qual que é o nosso mercado possível? Espírito Santo, né? Vamos imaginar assim. Então, o TAM seria Brasil ou América Latina, algo muito maior. Então, você vai descendo um pouco o nível. Vamos falar de Espírito Santo. Então, o tamanho das empresas, né? De acordo lá, você tem o seu plano de negócios, né? Então, no seu canvas de modelo de negócio, por exemplo, você tem lá o segmento de clientes, né? Então, dentro do segmento de clientes, quantos que a gente está falando aqui no Espírito Santo, né? Sim. Então, potencial de empresa, público-alvo, se essas empresas já possuem alguma solução que você quer oferecer, por quanto que eles pagam aquilo ali, né? Então, e o som dentro do seu total, né? Do total, um percentual mais próximo. Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, uma solução para São Mateus, Linhares, talvez, aqui o sul da Bahia. Então, qual que é esse mercado? Ainda não é o Espírito Santo todo, mas é o mais curto prazo. Então, entendi. isso, né, principalmente para investidores, né? Então, falando assim, qual que é o mercado total que você pode atingir com essa solução? Então, dali, normalmente a gente coloca 1 a 3% para 2, 3 anos, né, de negócio em mercado, para o investidor falar, pô, tem dinheiro na mesa, vamos aportar. Existe um negócio, existe né? um negócio. Legal. Né? Então, existe uma dor, você tem a solução e existe quem pode pagar por essa solução. Né? Essa galera aí menor ou mais próximo, talvez é quem participa do MVP. É o parente. É o parente. A gente fala que é o parente. Você tem um amigo que tem uma empresa, você vai vender para ele, você está dentro de uma universidade, você tem alunos, então alguém ali já pode ser público. É curto prazo mesmo. Então, lançar uma primeira versão e já na outra semana tá vendendo alguma coisa, né? Nem que seja uma POC, né? Uma prova de conceito dentro de uma empresa, cobrando um valor irrisório para validar, pô, a empresa paga, né? Alguém paga por isso. Né? Legal. Legal, Mário. Bora lá, POC. Prova de conceito. Prova de conceito. Né? Então, principalmente startups, né? Startups e negócios digitais
que tem esse desejo de validar soluções dentro de empresas, tem esse conceito de prova de conceito. Então, a startup ou ela levanta, né, o problema, a dor e apresenta para a empresa, fala, ó, você tem esse problema aqui e eu tenho a solução. Vamos validar em uma operação menor, com a quantidade de dados menor, em um ambiente controlado, né? Então, em um ambiente controlado é que roda-se a POC, então, para mostrar de fato os benefícios. Porque a empresa ela não vai simplesmente investir em inovação, contratar, botar dinheiro ali, né? Sem ter o benefício, que é o retorno sobre o investimento, né? Então, em quanto tempo que eu vou retornar o meu dinheiro aqui? Então, a POC ela serve para, em um ambiente controlado, apresentar pro empresário, né, pro investidor, os benefícios, né, e quanto tempo ele consegue retornar aquele dinheiro. É uma estimativa, né, que é feita em cima da inovação que está sendo proposta. Ainda não é nem no valuation nesse momento, né? Uma das grandes questões que a gente já passei, inclusive também tive experiência já com uma startup, a Stereo V, como é que a gente precifica para angariar ali os primeiros investidores? Porque você ainda não tem receita, não tem recorrência, né? Então a técnica de determinar o valuation é muito difícil. Então, assim, esses momentos aí da POC, do benefício gerado, é uma das primeiras formas, né, de trazer acessibilidade. Enquanto a empresa ainda lá não está faturando, vendendo, a gente fala que não vale muita coisa, não vale nada. Se não conseguiu vender muita coisa, não vendeu nada, não vale nada, porque a ideia não vale nada, né? De fato, você tem a ideia ali, se você não implementou, né? Então, por isso que existe a fase do MVP, que é a validação mesmo da sua primeira versão, que é chegar com o MVP dentro da empresa, ainda com muito baixo custo, né? Por ter desenvolvido aquela solução, e validar a precificação. Então, antes ainda do valuation, você tem a precificação. Então, quanto que você pode cobrar por aquele serviço, né? Então, em cima do quanto que você pode cobrar por aquele serviço, se a empresa de fato, pô, tá barato, tá caro, você vai entender aquilo ali, né? Então, quantas empresas falaram que tá caro, que tá barato? Sim. Então, você vai entender qual que é o seu ticket médio. De acordo com o ticket médio e com o seu TAM, que a gente acabou de falar agora, você vai calcular o seu MRR. Então, quanto de receita mensal que você pode ter, de acordo com o seu ticket médio, de acordo com o tamanho de mercado. E aí você chega num valuation. Então, para negócios digitais, pega-se lá o EBITDA e multiplica por 10, 15, né? Que é com base no seu faturamento mensal. E esse 10, 15 é o ano? 10, 15 vezes 10, 15 vezes o valor de do EBITDA. faturamento, justamente. Legal. O valor de faturamento. Legal. Porque são negócios escaláveis, né? Sim. Então você calcula ali 10 vezes, 15 vezes, pode ser que no próximo ano, daqui a 2 anos, ele já tá valendo muito mais do que o que foi aportado de investimento. Então olha-se muito, novamente, né, o plano estratégico daquele negócio, daquela startup. E acredita-se também nos empreendedores, né? Então esse time que está montando esse negócio tem know-how, tem expertise, o mercado de fato ele validou, né, aquela solução, tem dor mesmo, né, o quanto que é esse tamanho, tudo isso que a gente vem falando, liga o valuation, não é simplesmente uma conta ali que você chega e fala, vale 1 milhão. Mas enquanto ainda a empresa startup ela não está faturando, existem os capitais sementes, né? Então, seja de editais, que a gente teve alguns aí, né? Os sementes, enfim, o Seeds, né? O Centelha, tá vindo o Gênesis também agora. E aí, fundos de investimentos privados também fazem aporte de investimento, o semente. Por exemplo, aqui no estado, aqui a gente tem a Bruder, que aporta em investimento, né? Então, de acordo com o modelo de negócio, se estiver dentro do segmento que eles apostam, então, com capital semente. A Bibutton também, né? A Venture Capital. Isso, justamente. Tem também lá o Anjos do Brasil, o João Kepler. Então, normalmente chega ali com 7% do negócio por R$140 mil. Então, olha só, você tem uma ideia, ainda não está validada 100%, e você já tem uma grana, né, de R$140 mil para poder investir. Então, antes ainda, né, de ter o valuation, você tem o capital semente que vai te ajudar a acelerar e botar o valuation na mesa, de fato. Que aí você começa a ir para outras rodadas de investimento. Então, quando você chega, ele passa do seed, né, que é o capital semente, para uma série A de investimento,
Aí sim, você precisa ter um valuation, que aí você já vai negociar percentuais maiores, um valor maior. Com base no fluxo, né? Justamente. E sobre isso aí, também tem a questão da participação que oferece, né? Market Table, como é que é? Cap Equity, Table. né? É porque o percentual que você pode oferecer para um novo investimento é o equity ou o Cap Table. Cap Table é a divisão entre os sócios, né? Justamente. Ah, tá. Sim, o equity. E aí tem uma margem mais saudável, pelo menos inicial. Porque senão chega um tubarão querendo comprar 50%. No início até 7%. Aí, normalmente. legal. Assim. Porque, imagina, né? É o empreendedor já virando empregado de um investidor anjo, né? Então, é a última linha. De fato, se precisar mesmo de grana, botar o investidor, né, com dinheiro para dentro ali. Porque você vai precisar mostrar aquele dinheiro rendendo de alguma forma, né? A responsabilidade, ela aumenta. Aí vem o conceito eu esqueci agora o termo, que é o fazer o investimento de próprio bolso, né? É o foodstrapping, né? Bootstrap, justamente. Que é você vender o seu carro e você mesmo pegar ali, você mesmo aprender a desenvolver alguma tecnologia para poder, né, validar. E aí você vai já para um outro patamar de investimento, que você chega na mesa já conseguindo botar cartas na mesa, né? Numa mesa de negociação, por exemplo. Sim, legal. Poxa, legal. O cara tem muita experiência, viu aí, Mari? Tem bastante. E uma dúvida, Anderson. Na verdade, não é dúvida, né? Aqui nós estamos num ambiente universitário, né? Você falou sobre implementação de cultura e de inovação dentro das empresas, né? Voltando um pouquinho na questão de cultura. O que você sugeriria, né? Ou então, qual que é o primeiro passo para começar a implementar essa cultura dentro da universidade? Porque tem nas disciplinas, mas acaba que o aluno ali no dia a dia, ele se fixa só o que eu aprendi a fazer prova e trabalho. Mas de exercício. E como a gente fazer isso virar uma rotina para ele? Então, quando a gente fala da inovação, a inovação ela surge de desafios, né? Então, pensando agora, uma proposta, por exemplo, para cada uma matéria você começar com um desafio, que é o Como Podemos, né? Então você tem lá uma disciplina, ela vai ser selecionada em 6 meses, mas já na aula 1 você faz um kickoff. Fala, galera, ó, a disciplina é essa, o tema é esse, né? E o nosso desafio é como podemos alguma coisa relacionada a essa disciplina. E ao longo, né, desses 6 meses, os alunos já irem trabalhando nesse como podemos. Que você consegue passar por toda essa jornada, né, de inovação. Você tem o desafio, você vai ter a descoberta, você vai ter que fazer pesquisa, você vai ter que ir em campo, né? E ali a cada semestre você cria um trabalho, um projeto. Né? Como podemos para eles, legal. Seria uma proposta, sim, de implementação sem custo nenhum. Talvez a gente trazer, se a gente for pensar em instituições públicas é mais difícil, mas uma instituição privada, talvez a instituição... Esse aqui eu já tô viajando, tá? Não, vamos supor, a Universidade cultura de inovação, não tem de viajar não, né? A Universidade faz como se fosse agora eu esqueci o nome, quando você abre desafio. Inovação aberta. Isso, fugiu. A Universidade fazer um desafio de inovação aberta, mas entregando os problemas dela para os alunos. E os alunos trazem essas soluções, que aí não foge. Porque às vezes a pessoa tem aquele medo. Eu, dono da universidade, vou falar o que a gente tem de errado? Para fora, assim, abrir para o mercado. Vamos falar para aqui dentro, para os alunos que eles vivem o dia a dia aqui, envolver os professores também que devem ter dificuldades. E aí traz esses alunos para resolverem e viram um semestre. E a solução vem com muita precisão, porque eles estão vivendo o problema. Então, a universidade ela é um ator importantíssimo no ecossistema de inovação, né? E aí, enquanto você estava falando, eu pensei que também em conectar a universidade com as empresas locais. Então, a cada semestre você conseguir lançar projetos ou soluções de inovação para problemas das empresas parceiras da universidade. Então, assim, quando a gente fala, né, o Facebook, né, e outras startups que nasceram dentro de universidades, a inovação de fato ela nasce dentro de universidade.
Você tem ali Stanford, Berkeley e Harvard, né, o aluno ele trabalhando no projeto de conclusão de curso dele ao longo do período, né, já como um negócio. Então que ele vai passar ali de finanças, o jurídico, né, então tecnologia. Então ele já vai aproveitando aqueles 4 anos ali para desenvolver o projeto de vida. Então aqui trazendo para matérias semestrais, por cada um semestre ele vai entender uma particularidade, né, relacionada a um desafio em locais. É genial esse ponto mesmo. Inclusive, assim, é assim que a gente tem construído um pouco dos relacionamentos com os parceiros. Essa semana mesmo a gente teve uma reunião com uma empresa parceira, uma grande indústria, para falar sobre isso, né, quais os caminhos possíveis para trabalhar a inovação aberta. E aí a importância da cultura de inovação implementada, não só em uma única instituição, né? Isso é uma cultura ampla, porque para um empreendedor mais tradicionalista, pode parecer muito estranho ele se abrir, né, para uma instituição falando, meu problema é isso, 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 lança o edital contando para todo mundo meus problemas, para ver se vem alguém me ajudar a solucionar. Porque se for essa a visão, a coisa não vai andar. Mas cultura de inovação é justamente o contrário, né? É expor, respeitando, claro, né, os limites éticos e estratégicos do negócio, mas para se abrir a soluções das mais diversas fontes, que ela vem sem vícios essa solução. Às vezes implementar a solução interna vem viciada. E é mais caro, às vezes você vai ter que desprender de um time ali que você não pode abrir mão dele ali naquele momento, então você traz alguém de fora que vai sair um custo, né, talvez financeiro e operacional mais baixo, e aí essa pessoa vem e resolve o problema, tá tudo certo, a empresa continua lucrando sem Então, às vezes já tem a solução, né? E já existe. Mas como você não divulga, não busca, você não vai ficar sabendo nunca que aquela solução ela já existe e acaba se reinventando a roda. Então, você não precisa reinventar a roda, você precisa entender aonde que ela tá para você buscar e encaixar De fato, eu concordo, Mari, que fica muito mais caro a empresa trabalhar o desenvolvimento de soluções, ter times internos de desenvolvimento de tecnologia, né? E querer fazer tudo dentro de casa. Eu acredito que o ecossistema de inovação ele tá aí, né? Tem muitas startups boas com soluções, e a gente precisa ir buscando o que a gente quer. E esse é um papel do Bússola, inclusive, né? É justamente fazer essas conexões, né? Como hub. Lá a gente acaba que a nossa comunidade é muito grande, né? Inclusive, devido ao nível de maturidade do nosso ecossistema, acaba que o Bússola ainda tem muito viés educacional. Mas é uma questão de nível de maturidade. Mas já também a gente faz as conexões. As nossas conexões lá. A gente tem muitas conexões, né? E eu sou suspeita pra falar porque o Bússola é minha casa, né? Eu falo que é meu bebezinho ali. Mas em comparação do que o Bússola era no início, lá em 2021, hoje o nosso ecossistema, a nossa comunidade, ela tá muito mais madura, né? A gente abriu agora há pouco o edital do Bússola for Startups e foi organicamente. A gente nem chegou a divulgar muito nas redes sociais, fazer aquele papel que a gente fazia de ir nas universidades, e surpreendentemente já veio aquele monte de inscrição. Então a gente falou assim, poxa, então o pessoal agora já está entendendo, já está conhecendo a linguagem que a gente fala, que apesar que aos poucos a gente acaba que algumas coisas a gente precisa traduzir, levar de forma mais clara, mas a gente enxerga que na inovação não existe imediatismo. A gente precisa entender que tudo são etapas. Então a gente passou pela etapa de construir a nossa pequena comunidade ali, que foi dos empreendedores locais, né? Quem começou foi a Soma, trouxe universidades e tudo. Depois veio a comunidade aberta e agora nós estamos trazendo o pessoal da startup, outras pessoas, né? Os estagiários acabam chegando das universidades, a maioria dos nossos estagiários são de universidades daqui, então eles entram lá e acaba que eles também se apaixonam e a gente vai disseminando essa cultura. E fica muito natural. Porque quando a gente fala, olha, tem evento, vou. O pessoal lá de dentro, tem evento quando? Tem edital, o pessoal vai lá, bate na porta, quer saber. Já tá buscando, né? Já, então isso é já muito referência. bom. Já vira referência. Isso que a gente precisa, virar referência. E quando as pessoas pensarem em inovação, já irem lá na porta do Bússola, bater e falar assim, olha, quero aprender, preciso de conexão, preciso de ajuda, e a gente está lá para isso. Tem um ponto importante em relação à inovação, que você falou de universitários, né, buscando esses eventos,
E a gente ouve falar muito de startups, né, de empreendedores, e a gente ouve falar pouco sobre o intraempreendedorismo, né? Que está ligado às spin-offs. Então, o universitário que ele já está trabalhando dentro de uma empresa, às vezes ele não tem vontade de sair daquela empresa de fato, ele quer continuar ali, né? E ele também pode ser um agente de inovação dentro da empresa, trabalhando o intraempreendedorismo, criando spin-offs, né? Que são startups que nascem debaixo de um CNPJ maior, que vai ter todo o aporte ali, contábil, fiscal, tributário, né, para aquela empresa ir nascendo, né, até de investimento mesmo, destinando uma parte do time, que seja esse universitário, né, para ele trabalhar em cima daquela inovação, daquela solução, e isso, de fato, depois vira um novo produto. Então, essas pessoas, né, no caso, os universitários que a gente está falando aqui, né, na UniVC, buscar também a inovação e esses eventos para aplicar dentro das empresas que já estão trabalhando, né? Eu acho que assim, também é uma forma de se promover dentro da empresa, né? Conseguir voz, né? Conseguir investimento para botar suas ideias ali para frente, conseguir visibilidade, né? Conseguir, então, se a pessoa quer desenvolver ali dentro da empresa, eu acredito que é um grande benefício, né? Que ele traz também para a empresa. Então, se você quer benefício, você traz benefício. Tá? Aí você coloca a cachola para pensar, né? Soluções é um pouco dessa visão. Tem estimulado muito bom ponto você ter falado do intraempreendedorismo. Essa questão de, às vezes, se posicionar no lugar do dono e parar com aquela cultura de não é problema meu, não tem nada a ver com isso. Por mais que talvez não seja você que vá lá intervenha, mas que raciocine sobre uma possível solução. Tem um cara que eu admiro, que é o Murilo Gun, tá até meio afastado das redes e tal, então em outra onda, mas o Gun falava muito disso, de se importar com os problemas dos outros. Porque isso estimula demais a criatividade, né? Ele é uma referência nacional em criatividade, e daí que surgem as soluções que podem virar negócios exponenciais, né? De fato. Intraempreendedorismo, e isso também expõe o currículo, expõe a pessoa de uma forma sadia para o negócio. E o que as empresas talvez não tenham esse conhecimento, não tão difundido, que esses negócios, eles podem ser submetidos para esses editais que a gente está falando. Então, assim, a empresa, tudo bem, ela já fatura alguns milhões ali por ano, mas você tem um dinheiro grátis que pode ser investido num novo negócio. Né? Então, você quanto empresário, né, trabalhar a cultura de inovação também, incentivar o universitário querer também, né, e ser proativo para escrever esse projeto em um edital. A gente falou agora do Sementes, ele não requeria nem CNPJ aberto. Não. Ele estava requerendo o CNPJ mais para frente, numa outra fase. Então, olha a oportunidade, né? Você não precisa nem ter empresa constituída para começar a participar. Né? E o Sementes era projetos para todas as áreas. Tinha projetos para infraestrutura, segurança, saúde, tinha mais outras áreas, mas eu esqueci ao geral. Mas tinha para qualquer setor que a pessoa quisesse submeter. Então, não tinha o porquê alguém não participar. Foi um edital super simples, claro. Era 100 mil de aporte, né? 100 mil. Conforme o cronograma, desembolso. Submissão muito simples. Então, é estimular mesmo as pessoas e difundir essas informações, né? O edital Sementes e o CIDS foi um caso à parte, né? Que as próprias instituições se propuseram a ir para o interior, a divulgar, porque antes os editais ficavam só lá em Vitória e não chegava aqui pra gente, chegava quem já tinha o costume e tal. Então, isso também deles entenderem o que o interior pode entregar de conteúdo, isso também é muito bom. Mostra que eles estão entendendo que não adianta ficar só numa área, que eles precisam também difundir e começar a jogar essa sementinha, essa conversa em várias outras cidades para que todo mundo tenha acesso. Vem as micro-regiões, né, delimitadas no edital. Isso é muito bom. Eu acompanhei um edital próximo desse, foi o Centelha, que foi, inclusive, foi daí que surgiu um pouco do meu movimento um pouco mais próximo do mundo da inovação. No Centelha que eu submeti pela primeira vez a ideia do Estéreo V. A gente desenvolveu uma máquina que faz esterilização de grãos, mais focada em pimenta do reino. Tinha um problema de uma bactéria e a salmonela. E a gente passou no Centelha, era assim também, não precisava ter CNPJ aberto.
e aí a gente passou no Centelha, aí daqui a pouco a gente se aproximou da cooperativa de produtores e de uma empresa de consultoria agrícola, daqui a pouco a ideia virou um spin-off desse negócio. Eles compraram a ideia do negócio. E assim foi evoluindo. E, hoje a gente fez a patente, né, do protótipo. Não tive braço para continuar, que também não é fácil a vida de startupeiro. Tá? E aí estou compartilhando aí essa patente hoje com meus sócios e a gente quer reativar esse negócio em breve. Não, tem que reativar. Tem que aproveitar esse movimento esse ano ainda. O Espírito Santo tem que se destacar demais, cara. O que acontece aqui a gente não vê nos outros estados. Não. É bem legal. Inclusive, você está falando de um projeto para pimenta, né? No Reino eu estive no Senai Tecnologia, lá junto com o diretor de inovação. A quantidade de projetos, né, que estão sendo feitos pelo Senai para essa região nossa aqui, relacionados ao agro, com inteligência artificial, né, para melhorar a gestão, melhorar a produção, enfim. Então, também um forte ator ali, plugado no agro, para trazer esses benefícios aí. Também o Senai. E a gente aqui, um relato de casa aqui do que é a UniVC, a gente tem um curso de agronomia e os meninos da agronomia são extremamente criativos. Eu falo os meninos porque a grande maioria são os homens, né? Mas há também participação feminina, mas eles são extremamente criativos. A gente tem um evento aqui que chama Jornada de Inovação, acontece semestralmente. Os projetos que eles apresentam são extraordinários. Hoje eles vão estar lá. Vai ter uma boa fração da galera da agronomia lá te ouvindo, Anderson. Anderson, hoje você, além dessa jornada toda aí, você também hoje representa também a parte dos órgãos públicos, né? Justamente. Você é o subsecretário. E acho que aí começa a fechar, né, a roda ali, os relacionamentos necessários para a coisa acontecer. Como é que tem sido aí essa experiência? Só fazendo uma correção, superintendente de tecnologia e inovação, né, da prefeitura de Linhares. Sim, legal. Foi um convite feito pelo nosso secretário de modernização, o João Carlos. Justamente para a gente trazer essa pauta de tecnologia e inovação para o município, pensando ali em cidade 100% digital. Então, quanto órgão público, como que a gente consegue facilitar a vida do cidadão para acessar os serviços que a gente oferece, né? Seja saúde, transporte, segurança pública, né? Então, a gente tem esse objetivo, né, essa missão de tornar a prefeitura 100% digital. Nossa, isso é um sonho, porque ter uma Smart City, eu fiz após, então é um mundo muito amplo. Justamente. Você consegue facilitar a vida tipo assim, no celular, você facilita a vida da população toda, tudo no celular. E a importância da prefeitura, a importância disso para o governo, o pessoal fica assim, mas por que tudo no aplicativo? Por que eu tenho que ter o aplicativo do Gov? Por que eu tenho que ter o da carteira digital, de não sei o quê? E eu falo com todo mundo, gente, é preciso ter, porque essas informações que chegam para os governos, que eles entendem o que é o público, o que o público está vivendo ali, aonde você passa. Ele não quer saber se você saiu 10 horas da manhã, se você voltou. Ele quer saber o fluxo que está ali de trânsito, qual que é o horário de pico dos ônibus, para ele saber se ele coloca mais ônibus em qual horário, se ele reduz, se ele coloca mais iluminação, se ele coloca mais segurança. Então, isso também está dentro da inovação. É macro, né? Sim. Da tecnologia. E o pessoal pensa assim, mas a inovação é só tecnologia. Mas dentro do meu curso que eu fiz, tinha eu que sou formada em design, tinha veterinários, tinha arquitetos, tinha professores de faculdades, e cada um ali trouxe uma solução e a mente de todo mundo abriu assim de uma forma que ninguém entendeu. Até o coordenador do curso ficou surpreendido com os resultados. Ele falou assim, gente, eu não esperava que ia vir tantas soluções de áreas diversas focado no mesmo tema. E é um tema assim, quem estuda e começa a participar das palestras, ver os encontros, você consegue entender o porquê de tudo e quanto que essa facilidade é necessária no nosso dia a dia. Porque é muito complicado. A gente vive aqui, sabe o que tipo assim, você não sabe o horário que o ônibus vai passar. Você ir na UPA, ficar horas esperando. Poder rastrear um ônibus. Hoje em dia o Uber rastreia os carros. Por que não tem ali, né, que rastreia os ônibus, pra saber onde o ônibus tá, pra você ir
no ponto numa hora mais precisa, próximo de passar. Isso olhando o lado do cidadão, né, facilitando o acesso ao serviço, seja de um agendamento, uma consulta, alguma coisa assim, mas também olhando o lado do gestor público. Né? Então a gente viu uma solução lá em Curitiba essa semana, onde o prefeito de Curitiba, ele conversa com os dados, né, via WhatsApp. Então você imagina ali você ter todos os seus dados centralizados em um Big Data, e uma IA capaz de buscar um relatório de acordo com uma solicitação que você faz. Então você manda um áudio e fala, pô, igual ele fez um exemplo lá. Quantos casos de dengue a gente teve nos últimos meses no bairro tal? Então, pô, fevereiro, março, quantos, né? Então, quantos quilômetros de rodovia pavimentada a gente entregou nos últimos 6 meses? E quais são? Então, você ter a tecnologia de fato ao seu favor. Seja para tomar uma decisão, seja para melhorar a vida do cidadão, né? E o mais importante é a gestão, de fato, do todo, né, de todas as secretarias ali. Então você consegue fazer ali gestão de arrecadação, de dívida ativa, de pagamento de imposto ou não, né? O georreferenciamento para possibilidade de construções, de novas construções, né? Então como que está a cidade, né? A gente viu lá também soluções de semáforos inteligentes com inteligência artificial, que ele vai ficar verde se não tiver, né, o fluxo nas vias adjacentes. Olha aí, né? que legal. Tem o cão robô para monitoramento, né? Tem aplicativos colaborativos que a própria população pode fazer sugestões, é como se fosse uma inovação aberta para a cidade, né? Que fica aberto o tempo todo para a população e colaborando, né? Então, a cidade inteligente ela é muito além. Né? E eu até comentei nessa semana também que já saiu do papel há muito tempo. Então já tem muita tecnologia acessível para a cidade que pode ser implementada mesmo. Basta um bom projeto. Total. Acho que a nossa sociedade ela tem sido cada vez mais orientada por dados, né? Isso é muito bom, que traz precisão, traz veracidade na tomada de decisão. Para de ser aquilo, né, de um amigo do vereador que pediu para calçar aqui porque e calça a rua do amigo do vereador. Não, o cara calça a rua porque tem um movimento, um fluxo que justifica e tudo isso. Isso é muito bom, né? Essa sociedade orientada por dados. Só complementando, a gente falando da sociedade orientada a dados, a gente viu também uma tecnologia lá que com modelagem computacional você consegue fazer simulações na cidade. Então, simulação de fluxo de trânsito, simulação de enchente, vamos simular aqui num bairro, deu uma enchente, o que a gente tem de solução vai comportar? Não vai. Então, onde que você precisa de fato botar dinheiro para resolver caso tenha uma enchente? Né? Isso é então, legal. São muitas climatechs que a gente viu lá também, previsão de tempo mesmo mais apurado, antecipação a desastres naturais. E aí as Climatechs são startups voltadas para soluções de climática. Com IoTs, né? Então você tem ali os sensores que vão trazendo informação, né? E hoje a IA ela facilita muito a identificação de padrões nesse grande volume de dados, né? Então você tem os sensores trabalhando ali, você tem identificação de padrão para você conseguir ser previsível, né? Trabalhar a antecipação. Sabe o que eu lembrei, Mari? A startup do Denis, então não é uma agrotech. Não, é um climatech. É uma startup que a gente acompanhou no Startup Weekend, tem sido criada e desenvolvida aqui, junto do Bússola. A ideia era fazer, por meio de sensoriamentos, cruzamento de dados, né, de meteorológico e tudo mais, informar os produtores, né, momento de expectativas de chuva com certa antecedência, melhor momento para plantio de algumas culturas ou colheita de algumas culturas, ser o auxiliar dos produtores rurais nessa parte climática. E é genial também a solução. Genial. Né? A deles é essa. Mas pelo visto eu acho que pausou, tá? Porque essa fase é difícil mesmo. E acabou que o time... A maior parte do time não entende de tecnologia. Então, o Denis é de comercial, tinha um menino que é de engenharia de produção. Sim. E ele é mais voltado para gestão. E eles precisavam de alguém de tecnologia. Alguém específico que entendesse de tecnologia e alguém de agronomia. E como que, tipo assim,
para eles venderem, chegar e falar assim, olha, a minha ideia é essa, mas eu preciso que você entre, mas a gente não vai ganhar nada. Por enquanto, a gente precisa trabalhar, então, pelo visto, parece que eles pausaram um momento para buscar essas pessoas para auxiliar nesse processo, porque não... É bem complexo, né? Não é algo simples de se executar. No fundo, assim, cabe um outro podcast sobre isso, né? Mas faz muito... As pessoas aqui compõem, né? No fim das contas, as coisas não dá para resolver sozinho, total. Essa sincronia dos sócios, montar um time com as habilidades necessárias, tudo isso aí. E tem o acreditar, né? E aí eu não posso deixar de citar também. Eu estou como parceiro do Espírito Hub, lá de Linhares, até fica o convite, quem não conheceu ainda, passar lá também, o Espírito Hub. E eu tô como advisor em 4 startups, né? Justamente acreditando, né? Então, cada uma pessoa que está ligada ali nessas startups, elas estão entrando com o seu tempo. Então, o quanto de tempo disponível que você tem para esse negócio, para a gente poder acelerar, né? Então, cada um no seu negócio, né, fazendo o marketing, seja comercial, fazendo prospecção, que é uma fase difícil, de fato. Então, você conseguir fazer virar, né, então você tem que ter muita garra. A virada é aquele momento em que ela passa a faturar o suficiente para compensar o salário, a galera larga a CLT e todo mundo vira CNPJ. Às vezes ganhar menos do que estava ganhando, acreditando. Mas a visão de médio e longo prazo, né, é fundamental. Muito bom. É satisfação tu contar também com a parceria do Espírito Hub, um hub de inovação próximo de nós, um grande parceiro. Muito legal saber. A gente acompanha os grandes eventos que vocês fazem por lá. Legal. Que legal. Mari, mais alguma coisa? Não. Show. Então bora adiantar um pouco nossa pauta. Daqui a pouco Anderson tem a palestra, né? Sim, com certeza. Anderson, deixa uma mensagem final assim pra galera que nos escuta, principalmente o público estudante, graduação e tal, tá passando por... A galera que nos escuta tem muita vontade de empreender, né? E faz parte um pouco do comportamento dessa nova geração, de ter essa ânsia pelo empreendedorismo. Aí uma coisa que a gente fala também, ao mesmo tempo, empreender não é essas 1000 flores, né? Mas é para isso que esse podcast é motivado. Trazer experiências, né, como as suas, de gente que está no mercado, que vive isso, para mostrar que às vezes é difícil, mas a coisa no fim, né, é legal. Deixa uma mensagem, pessoal. Eu vou pedir a liberdade para deixar tanto pro universitário quanto pro empresário, né? Eu acredito que tá junto. Pro universitário é começar, né? Então, quanto antes começar, pode ter certeza que vai valer muito a pena lá na frente. Então, se é uma startup de base tecnológica, aprende uma ferramenta no code, low code. Você mesmo desenvolvendo ali nos finais de semana alguma coisa. A gente tem tantas ferramentas que te entrega funcionalidades, né? YouTube tá aí também pra gente poder aprender, né? Então eu acredito que é começar. Então tem uma ideia, busca validar ela, faz ali um protótipo, um teste de bancada, conhece um amigo, pô, dá uma oportunidade pra gente testar aí dentro da sua empresa, validar, né? Eu acredito que é isso, a mensagem é começar o quanto antes, né? E aí eu tenho um termo que as pessoas usam muito, que é tirar a ideia do papel. Só que a ideia, ela tem que sair de fato do papel, ela tem que ir para produção, ela tem que ir para a rua, né? Se você não está faturando, você não está inovando, né? Então a inovação, ela vem em cima de receita, né? Legal. Eu penso isso. E pro empresário é dar essa liberdade pro time poder testar soluções, né? Então ter um tempo, ter uma pauta que seja, né, de acordo com a governança da empresa, 15 dias, um mês, para ouvir essas ideias e criar, de fato, o processo de gestão de inovação. Que a inovação, de tanto que se fala, ela acaba caindo em descrédito nas empresas, porque as empresas, elas não têm esse processo bem estruturado. Então, vem uma ideia, o que eu vou fazer com essa ideia, né? Então, essa ideia, ela precisa seguir, de fato, uma esteira, que tem que ter um processo, né? O como que você vai medir o retorno daquela inovação, e se tiver dinheiro, né, chegando através dessa inovação,
que seja para investir nas próximas que estão vindo, né? Legal. Então você consegue ali com um processo bem estruturado, com indicadores, com KPIs, rodar a inovação e que isso seja contínuo, né? Então acho que para o empresário é isso, ter um processo de inovação bem estruturado. Para o universitário é começar o quanto antes. Essa lógica de começar a gerar receita e reinvestir também não posso deixar passar. É a mesma lógica do empresário que está começando, né? A diferença é que o negócio ele já se sustenta, né? E é uma estratégia de diversificação de carteira. Mesma lógica, né? Para um empresário, né? E aí, às vezes, talvez você conheça. Vou te fazer uma pergunta, né? Talvez seja complexa. É comum empresas separarem budget para inovação, tipo 5%, 2%? Sim, Você já ouviu? Eu participei de um case em São Paulo, de apresentação da Cargill. Para mim é uma referência, né? A Cargill fica aí já registrada. Sim. E eles têm um processo de inovação muito bem estruturado, que é pautado em cima da ISO 56000, que é a ISO de gestão de inovação. Até a gente vai falar hoje lá também na palestra. Que eles disponibilizam até $35 mil de budget para cada uma ideia bem categorizada, né? Bem ranqueada. Então você tem ali os desafios, você tem as ideias. Essas ideias elas vão passar por um critério de avaliação, então elas vão ser pontuadas, né? De acordo com o plano estratégico da empresa, por exemplo. E a ideia mais ranqueada, mais pontuada, ela recebe ali até $35 mil para trabalhar a construção do MVP, que às vezes você vai precisar contratar um fornecedor, às vezes você vai precisar comprar um equipamento, né? Então, assim, é um dinheiro que já é separado no orçamento anual da empresa para poder gastar mesmo. Falando, eu lembrei do case da ArcelorMittal. Não sei se você estava naquela visita da ArcelorMittal, Mário, você estava com a gente? Acho que você foi no outro grupo, lembra que a gente foi pelo Sebrae? Eu fui no outro. Na ArcelorMittal, é exatamente essa estrutura que eles têm. A parte do ranqueamento é legal, é aberta, é meio que um aplicativozinho que os colaboradores dos setores atrelados àquela solução podem ir votando, ranqueando. E aí tem os pesos, né? Tipo, quem está diretamente ligado àquela solução tem um peso um pouco maior na hora de ranquear. E esse peso não é dado pelo organograma da empresa, né? Não é com base na hierarquia, é com base na proximidade com o problema para quem está propondo a solução. É muito legal. E a ranqueia eles separam também. Eu não vou lembrar mais agora valores fixos, mas acho que era uma coisa na ordem de 50 mil também. Eles abriam campanhas, acho que era 2 por ano, para essa chamada para soluções. Eu sei que a Suzano também faz isso, acho que é uma coisa mais contínua na Suzano. Petrobras, Vale, né? E aí eu vou citar também o Grupo Águia Branca, onde eu trabalhei por mais de 10 anos na área de inovação. Então também tem programas de inovação contínuos ao longo dos anos. E já há mais de 30 anos que roda programas de inovação dentro do grupo. E tem funcionado. Olha, acho que o Grupo Águia Branca é esse que spin-off hoje já virou... Justamente, vários exemplos. Vários exemplos. E interessante, né, também comentar a questão da inovação próxima à operação. Então lá tem um programa Mentes que Brilham, que são os eletricistas, o time de operação, que tem essa oportunidade de dar ideias. Então, né, várias ideias surgem ali de fato de quem está botando a mão na massa. Na verdade, muitas ideias, né? A maioria surge de quem está vivendo o problema de fato. Ah, que legal, que legal. E o Grupo Águia Branca, me lembra um pouco o que compõe hoje o Grupo Águia Branca? O grupo são 3 divisões de negócio, né? São a divisão logística, a divisão passageiros e a comércio. Então tem lá a Serve Carga, que são transporte de chassi, de veículo, inclusive entrega aqui na Marco Polo para colocar as carrocerias. A Autoporte, que são as cegonheiras, o próprio V1, que é um produto digital, que saiu de um programa de inovação. Hoje fatura mais de 300 milhões por ano. Uma solução de mobilidade, de mobilidade, né? São 3 produtos ali. A própria VIX, né? E outras empresas ali dentro da unidade de logística. Tem a unidade passageiros, então tem a própria Viação Águia Branca, a Gastur, né? Outras ali, a Squad, né? A Águia Flex, né? Foi a matriz de tudo, justamente. E as concessionárias de veículo, que é a Comércio. Então, Toyota, Jeep, Chrysler, Land Rover, são mais de 100 concessionárias no Brasil todo. Então, é um grupo bem diversificado.
E serve de validação. A inovação faz muito Um grupo com 78 anos de idade que roda de fato a inovação na veia. Que legal. Então, muitos negócios, muitos problemas, muitas soluções, elas nascem de programas de inovação. Pô, que legal. Mari, deixa uma mensagem final pra galera aí. A minha mensagem é para a comunidade, para que eles fiquem de olho aí nas nossas redes sociais, no que a gente fala, não só na rede social do Bússola, mas no LinkedIn também, né? Nós não estamos só no Instagram, estamos no LinkedIn, no Facebook, então fique de olho lá, porque a partir de abril, os spoilers que foram todos dados aqui, então vai ter bastantes eventos a partir de abril, então vamos ter encontros aí especiais, vamos ter um SW, vamos ter um Summit, então fiquem de olho aí, para não perderem as vagas, as inscrições. O SW esse ano tem algo bem legal ali, uma cerejinha do bolo que a gente não pode contar. O pessoal vai descobrir quem participar realmente. Então, fiquem de olho nas nossas redes sociais para participarem de tudo. Rapaz, ela usou o gatilho de curiosidade, de novidade. A galera tá doida agora pra abrir inscrições. Vai, o pessoal... Ela é boa. Já abre o pré-venda. Nós vamos abrir o pré-venda que vai ser... Paralista. Justamente. Que massa, velho. Gente, obrigado, Anderson. Uma enorme honra ter por aqui. Satisfação. Experiência gigante. Obrigado, Mari, pela sua parceria de Felipe. sempre. Muito bacana gravar com vocês, satisfação. Para você que nos escuta, obrigado também por estar aqui conosco. Acompanha nosso podcast nas redes sociais, tá lá no Instagram. Esse episódio ele vai pro Spotify, vai pro YouTube. YouTube já vai ficar, YouTube já tá sendo transmitido ao vivo, já vai ficar disponível. O Spotify a gente vai só extrair o áudio, dar uma melhoradinha no áudio e lançar no Spotify. Deve estar pronto aí em 2, 3 dias. Obrigado por vocês terem conosco e é uma honra. Tchau, gente. Obrigada. É isso aí. Tchauzinho. Show, Luiz. Boa, massa.